Bem, meu nome é Daiane, meu orientador é o professor Marcos Anata e o meu co-orientador é o professor Luiz Eduardo. O título do nosso trabalho é Avaliando Estratégias para Prever a Evasão de Estudantes no Ensino Superior. Então, a gente vai iniciar apresentando o problema. Primeiro, a gente vai definir, então, o que é evasão. Isso, segundo o INEP, acontece quando o estudante abandona os estudos independente do motivo. Então, ele pode parar de frequentar as aulas, pode cancelar a sua matrícula, não conseguir cumprir a carga horária do curso dentro do prazo estipulado pela instituição, que é o caso do jubilamento, ou, enfim, querer transferir para outro curso ou para outra instituição de ensino, né? E aí os prejuízos causados pela evasão podem ser tanto financeiros quanto sociais. No caso financeiro, a gente entende que o estudante vai acabar desperdiçando aquele investimento que ele fez enquanto ele estava ativo na instituição, né? Tipo de transporte e material didático. E a instituição de ensino vai ter uma questão de subutilização de recurso, no caso de espaço físico e professor, né? Então, por exemplo, uma sala de aula que tem 40 alunos tem o mesmo custo de uma sala de aula que tem 5. Então, o ideal seria manter essas salas sempre cheias, né? Na questão social, a gente entende que a mão de obra especializada vai ficar faltante no mercado de trabalho, né? E da mesma forma que o mercado de trabalho não vai receber essa mão de obra, a pessoa que poderia ter sido essa mão de obra não vai poder melhorar suas condições de vida se ele pudesse participar de uma oferta de emprego melhor. Agora a gente vai falar sobre as possíveis soluções. A gente entende também que as instituições podem promover políticas de retenção desses alunos, com o objetivo de reduzir esses prejuízos que a gente acabou de falar. Para isso, a gente precisa entender quais foram os motivos e quais foram os estudantes que são mais propensos a essa evasão, né, que a gente comenta. A dificuldade, no nosso caso, é a quantidade de dados históricos, né, das instituições, o histórico de alunos evadidos, para fazer esse cruzamento de dados de forma que a gente consiga prever quais são os estudantes que têm o mesmo perfil do histórico que a gente tem de dados. Aí vem a nossa proposta de trabalho, que seria, então, usar as técnicas de machine learning para a gente poder prever quem são esses estudantes e quais são essas características. Então, vamos iniciar agora a construção do banco de dados. A gente usou os dados dos estudantes do bacharelado de ciência da computação da Federal entre os anos de 95 e 2019. Era um total de 2.763 alunos e todos eles eram anonimizados. Aí, então, a gente preparou os dados fazendo uma seleção inicial da grade curricular de 2011. Esse objetivo era para garantir que todos os alunos tinham as mesmas disciplinas obrigatórias. E aí, com isso, a gente também entendeu que era preciso remover as optativas e extracurriculares, de forma que isso não causasse um viés no modelo, né? Porque essas disciplinas não são as mesmas para os alunos. A gente também fez uma remoção dos estudantes que estão ativos ainda no curso, porque a gente não sabe se eles vão evadir ou não, então isso não ia ajudar no modelo. E aí também a gente fez uma seleção proporcional de evadidos e graduados a cada ano. Eu vou mostrar essa proporção agora nesse gráfico. Então a gente tem aqui na linha azul a proporção de evadidos por ano, e aí a gente selecionou apenas os percentuais abaixo de 60% para entrar na nossa base. Então, em 2006, a gente começa com aproximadamente 35% e vai até 2014 com quase 60% dos alunos ali. Aí, agora na linha laranja, a gente tem os graduados. A nossa seleção foi de 40% para mais. Então, em 2006, a gente começa com aproximadamente 65% e termina lá em 2014 com quase 40%. E agora vem a pergunta, né? Como assim que aqui nos últimos anos a gente tem 100% dos alunos evadidos? A gente tem que lembrar que nesse gráfico que a gente está mostrando, a gente só falou dos evadidos e graduados. A gente não falou dos alunos ainda ativos, porque a gente não sabe se eles vão evadir ou não, então esse gráfico vai mudar por causa quando a gente tiver essas informações desses alunos aí.
Uma outra pergunta que vocês devem estar pensando, como é que a gente selecionou uma grade curricular de 2011 e tem alunos que entraram antes dessa data? Isso acontece porque existe a migração curricular, que ela pode ser eletiva, o aluno pode querer fazer isso, ou o coordenador vai obrigar ele a fazer isso para evitar custos maiores de disciplinas que não tem mais tanta gente. Aí, com esse filtro que a gente fez, a gente ficou, então, com 594 alunos no final. Então, a gente tinha antes 2.700 e agora ficamos com 594, onde 326 são graduados e 268 são evadidos. Então, vamos falar agora do método que a gente propôs. A primeira coisa, a gente pensou em separar esses conjuntos de dados de uma forma em quatro conjuntos, os dataset do A até o D, de forma que no primeiro dataset a gente teria as informações apenas dos 2 primeiros semestres dos alunos, ou seja, das 10 primeiras disciplinas, né? 5 para cada semestre. A ideia dessa separação é que a gente faça a rodada desse dataset no terceiro semestre, no caso, né? Então, tendo as informações dos 2 primeiros, eu vou, a partir do terceiro semestre, fazer essa seleção. E a mesma ideia para os demais, né? Então, o dataset B vai até o 4º período, ou seja, ele é referente até o 2º ano. O C é até o 3º e o D é até o 8º. O dataset D contempla todos os períodos do curso. O curso só vai até o 8º período, então o dataset D seria completo. Aí um exemplo para tentar mostrar como que a gente fez essa seleção artificial desses datasets, eu pensei em colocar aqui, ó, eu tenho um aluno em 2008 que iniciou em 2008 e abandonou o curso no 7º período. E um outro aluno que começou em 2010 e abandonou o curso no 4º período. Para a seleção do dataset A, a gente selecionou artificialmente só os 2 primeiros semestres. Então, do 3º para frente, a gente não usou, a gente só usou os 2 primeiros para esse dataset A. Para os demais, a gente também seguiu a mesma ideia. Aí a gente fez também uma proposição de modelos de características, fizemos 3 modelos, onde o primeiro a gente selecionou apenas as características dos estudantes, que no caso eram gênero, forma de ingresso e relação candidato-vaga, que a gente consegue lá no núcleo de concursos de acordo com o ano de ingresso. O segundo modelo é com relação às disciplinas dos alunos, com as informações de nota final, período em que a disciplina foi cursada, quantas vezes o aluno cursou essa disciplina e se ele cursou ela no período regular, segundo a grade de 2011 ou não. E o modelo 3 combina os 2 modelos anteriores. A gente usou os classificadores da biblioteca do Scikit-Learn, que são os 7 classificadores, o Decision Tree, Extra Tree, Random Forest, Gradient Boost, Ada Boost, SVM e regressão logística. Também lá da mesma biblioteca, a gente usou esses 2 métodos que são importância dos atributos e probabilidade de predição. A importância dos atributos, somente os classificadores Extra Tree, Random Forest, Gradient Boost e Ada Boost possuíam esse método, os outros não tinham. E a probabilidade de predição, todos eles tinham esse método, e a ideia desse método é mensurar qual é a probabilidade do estudante pertencer às classes que a gente tem no modelo, né? Que no nosso caso seria formado ou evadido. Bom, agora sobre os treinamentos e resultados, a primeira coisa que a gente começou a perceber nos treinamentos eram que alguns atributos tinham uma importância menor do que 2%, então a gente removeu eles, que no caso os que a gente removeu, então foram os atributos das disciplinas, que são quantas vezes a disciplina foi cursada e se ela foi cursada ou não no período regular. Então, nesse caso, né, a gente removeu duas características, então, para as disciplinas, acabaram restando apenas as 2 últimas informações ali, que são nota final e período em que a disciplina foi cursada pelo aluno. Aí, com relação aos resultados, a gente mediu as performances desses classificadores conforme a AUC, que é a área abaixo da curva ROC, e a gente, então, rodou os testes para os 7 classificadores, de acordo com os nossos 4 datasets, para cada um dos nossos 3 modelos de características. Aí, com relação depois que a gente anotou esses resultados da AUC, a gente rodou os testes estatísticos para a gente ver se havia diferença estatística entre os classificadores e entre os modelos.
Então, a gente viu lá que para os classificadores, todos os testes estatísticos que a gente fez, a gente usou o nível de significância de 5%. Então, sobre os classificadores, a gente teve que não havia diferença pela nova e os modelos havia diferença. Para ver qual era essa diferença dos modelos, a gente rodou o teste de Tukey, onde saiu que o modelo 1 era diferente dos modelos 2 e 3 e os modelos 2 e 3 eram equivalentes. Então, para analisar essas duas saídas aí de Tukey, a gente percebe então que o modelo 1 realmente é diferente dos outros dois modelos, porque ele só possuía os 3 atributos dos alunos, enquanto os outros dois modelos tinham as disciplinas como atributos, né? E, além disso, a performance do modelo 1 de 58% é bem menor do que a dos outros dois modelos, que estão acima de 70%. Agora, com relação aos dois modelos serem equivalentes, a gente entende, então, que o modelo 2 vai ser melhor do que o 3, porque ele tem menos atributos. Lembrando que o modelo 3 tem os atributos das disciplinas e mais a dos estudantes, né? Então, o modelo 2 só tem as das disciplinas, então, quanto menos atributos, melhor para o treinamento. Agora, análise desses classificadores no modelo 2. Então, já que a gente selecionou o modelo 2 como melhor, a gente rodou 3 réplicas dos resultados da AUC de todos os classificadores, de novo para todos os datasets. E com essas réplicas, a gente fez, então, o teste de Friedman para ver se havia agora a diferença entre os classificadores. E nesse teste havia, sim, a diferença entre eles. Depois a gente rodou, então, o de Donut, que é para ver a performance ver quem que se destacava, né? E aí, no caso, a gente achou que o Random Forest, o Gradient Boost e o SVM tinham as melhores performances entre os outros 4. Então, a gente removeu o SVM do conjunto das nossas possibilidades, porque ele não tinha o método de importância dos atributos, né? A gente precisa dele para o modelo, já que a gente quer identificar quais são as principais características, né, dos evadidos. E aí, por fim, a gente acabou selecionando o Gradient Boost ao invés do Random Forest, porque a gente tem a intenção de, no futuro, avaliar o XGBoost, que é um método baseado no Gradient Boosting. Aí, a performance do modelo 2 com o Gradient Boosting, para cada um dos datasets, a gente mostra aqui. Então, veja que no dataset A, a gente tem uma performance de 67% e no D a gente tem uma performance de 91%. Então, o D está bem maior a performance do que o primeiro. E aqui a gente entende que seria por causa da quantidade de atributos. Lembrando lá que o dataset A tinha 10 disciplinas e cada disciplina tinha duas características. Então, 2 vezes 10, 20 atributos. Já o dataset D tinha 34 disciplinas, portanto, 68 atributos. Agora a gente vai falar dos top 3 atributos do Gradient Boost no modelo 2. Então, a gente tem aqui para o primeiro dataset, com 24% de contribuição, a disciplina de introdução à álgebra, e as demais disciplinas ali do nosso top 3, todas elas pertencentes ao primeiro período, o que é bastante coerente, já que o dataset A é relacionado apenas aos 2 primeiros períodos do curso. Já para o dataset B, a gente tem, então, que a disciplina de projetos digitais e microprocessadores, ele contribui com 30% do modelo para o dataset B. E ele está no segundo período do curso. As outras disciplinas estão no primeiro período. E o dataset B, ele inclui os períodos do 1 ao 4. O dataset C possui as disciplinas no terceiro semestre. Veja que ele vai do primeiro ao sexto semestre. E as que estão fazendo efeito são no terceiro semestre, então elas são bem mais no início, né? A gente não teve muita contribuição das outras mais do final. E aí a gente tem como as principais, com 19% o software básico 1 e 15% a matemática discreta. A matemática discreta também apareceu aqui no dataset D, com uma contribuição bem maior, de 36%. E aí as outras disciplinas que contribuíram estão no segundo e no quarto semestre. Então, aqui a gente vê que a gente tem os períodos do segundo ao quarto semestre fazendo contribuição para o dataset D,
que é o dataset que tem todos os 8 períodos do curso. Então, mais uma vez, né, a gente está com uma direção aí de que as disciplinas lá do início são as mais, que causam mais efeito, né? Aí, como consideração final do nosso trabalho, a gente, com as contribuições desse trabalho, é que a gente consegue, então, usar as técnicas de machine learning para resolver o problema proposto. A gente conseguiu identificar os estudantes e as características desses estudantes prováveis à evasão. A gente fez, então, uma engenharia de atributos de uma forma que a gente conseguisse ter um cenário bem representativo. E a gente fez, entende que as bases que a gente selecionou, né, aquelas 4 bases, elas permitem essa avaliação continuada, né? Então, a gente consegue selecionar esses alunos, né? Então, eu não preciso esperar o aluno ir até. Na verdade, eu consigo rodar essas bases no momento em que for preciso, né? Então, cada início de ano, o coordenador precisa só filtrar quem que está em cada período e rodar todos ao mesmo tempo. Aí, para trabalhos futuros, a gente sugere a inclusão dos dados pessoais desses estudantes, já que a gente só tinha apenas 3 dados, né? Então, seria legal a gente ter mais algumas informações, principalmente endereço, estado civil e assim por diante. Além disso, a gente sugere a avaliação de outros classificadores, como a gente já mencionou, o XGBoost, e também avaliar as disciplinas por grupos de conhecimento, que pode ser que a gente consiga identificar algum problema de aprendizagem, alguma coisa assim. E aqui fica o meu contato e estou disponível para as perguntas.